vou falar agora, é uma coisa extremamente importante, principalmente se você vai trabalhar desenvolvendo algoritmos ou fazendo trabalhos científicos em cima de recuperação de informação, que é avaliação. Tá? Isso é extremamente importante, obviamente. Se eu quero provar que meu algoritmo A é melhor que o algoritmo B, eu tenho que saber medir a qualidade das respostas. Como é que eu meço essa qualidade? E mais ainda, eu quero saber se os resultados que eu estou medindo têm uma validade estatística. Ou seja, se através de várias amostragens, através de várias repetições de experimento, estatisticamente eu posso afirmar que o resultado A é superior a B ou não. Quem não gosta de estatística, quem não gosta disso, é melhor não se meter com esse negócio de fazer a ciência ou alguma coisa, porque é essencial. Tá? É básico. E todo mundo deveria fazer, aliás, eu acho que deveria ser obrigatório, todo mundo fazer métodos quantitativos em ciência da computação, que te dá todo o ferramental de como fazer um experimento, como fazer essas medições, como ver a validade estatística. É essencial para quem quer fazer pesquisa. Não é, Itamar? Viu? Exatamente. Não é porque é minha esposa, não, mas é essencial mesmo, tá, gente? Mas especificamente em relação a sistemas de RI, tá? Quais são as métricas mais comumente usadas para avaliar a qualidade de um novo algoritmo de busca ou não? Então, para responder essa consulta, vamos primeiro dar nome a alguns bois. Tá? Então, eu vou chamar de N, o conjunto de documentos relevantes identificados pelos especialistas. Então, normalmente, para avaliar um algoritmo novo, eu preciso de uma coleção de referência. O que é isso? É uma coleção onde eu tenho um determinado conjunto de consultas previamente definidas, tá? E eu tenho normalmente um conjunto de documentos que foram retornados por vários algoritmos diferentes, e eu tenho um julgamento de relevância para cada documento em relação à consulta. Se esse documento é relevante para essa consulta ou não. E normalmente isso é feito por especialistas. Tá? O especialista da área vai dizer, para essa consulta, esse documento retornado é relevante, ele deveria ser retornado. Esse aqui que foi retornado pelo algoritmo X não é relevante. Esse aqui é relevante, esse não é relevante, esse não é relevante. Isso é essencial para poder saber a qualidade da minha resposta. Tranquilo? E R, no caso aqui, dando nome aos bois, é o conjunto de documentos respondidos pelo sistema que foram examinados, ou seja, o que foi retornado por um determinado algoritmo X ou Y. Vai lá. Tem a track, mas tem várias outras. Tá? Tem, por exemplo, para a tarefa que eu falei de aprendizado, usar aprendizado para gerar uma fórmula de ranking. Tem a coleção chamada Leitor, que é uma coleção da Microsoft, com centenas de consultas, por exemplo, e milhares de documentos avaliados. Então tem algumas coleções muito grandes, mas as principais são realmente das coleções Track, que o Hélio mencionou. Mas de qualquer maneira, continuando aqui, tá? Então as duas principais métricas para avaliar a qualidade da resposta de um algoritmo de ranking são precisão e revocação, e o resto são derivações delas. Tá? O que é a precisão? A precisão é o seguinte: de tudo que eu retornei como resultado, o que é realmente relevante. Tá? Então imagine que eu tenho uma consulta X, eu retorno 20 documentos, tá? Desses 20 documentos, 10 documentos são realmente relevantes, como julgados pelos especialistas. Então a minha precisão é, de tudo que eu retornei 20, quantos são relevantes? 10, meio. 10 dividido por 20. Tranquilo? Então essa continha aqui. Tudo que eu retornei, 20, o que é realmente relevante? Que é a interseção do que era relevante com o que foi retornado. Beleza? E o que é a revocação? A revocação é o seguinte: de tudo que eu deveria ter retornado, ou seja, de tudo que é realmente relevante para essa consulta, quanto eu consegui trazer. Tá? Então imagine que para essa mesma consulta houvessem 50 documentos relevantes, eu só retornei 10, aqueles 10 que eu retornei. Então minha revocação é, de tudo que era relevante, 50 eu retornei 10, que é 1/5, 20%. Então, para essa consulta eu tenho uma precisão de 50% e uma revocação de 20%. Tranquilo? Beleza? A precisão, falando da web, normalmente a precisão é muito mais importante. Por quê? Porque você quer ver a sua capacidade de trazer os melhores resultados do topo do ranking. Então eu vou olhar a precisão em 10, nas 10 primeiras URLs da página. Então eu vou contar desses 10, quantos são realmente relevantes. Então uma variação da métrica de precisão é a precisão em um determinado ponto do ranking. Tá? A revocação, no caso da web, não é tão importante, porque, por exemplo, eu posso ter milhares de documentos que são relevantes, mas eu não quero trazer todos. Tá? Só que em outros casos, por exemplo, em outros tipos de busca, trazer tudo que é relevante é extremamente importante, mas em uma busca numa base médica. Eu quero saber todos os artigos que falam sobre uma determinada doença, porque eu não sei qual artigo vai ter a solução para aquela doença. É extremamente importante.
numa base jurídica, eu quero saber todos os casos que já foram julgados que são relacionados a isso que eu estou tratando, porque eu quero, por exemplo, ver se é jurisprudência. Então, em alguns casos específicos, a revocação também é muito importante. Tranquilo? Beleza? Bom, normalmente, como eu tenho dois números diferentes, normalmente como eu quero ter só uma única visão, o que eu faço? Eu gero um gráfico para representar ambas as informações ao mesmo tempo, que é chamado um gráfico de precisão e revocação. Como é que é isso? Então imagine que eu tenho aqui documentos que são, os documentos que foram julgados relevantes para uma determinada consulta são esses, 1, 4, 8, 44, 72, tá? E o sistema de recuperação de informação que eu estou testando retornou esses aqui, com esse ranking. 8, 22, 72 e tudo mais. Tá? Bom, quantos documentos relevantes eu tenho? Eu tenho 5. Tá? Então, eu tenho 5 níveis de revocação. Ou seja, eu trouxe 20% dos documentos que eram relevantes, 40% dos documentos que eram relevantes, 60, 80 e 100. Tá? Então, eu quero olhar, olhando aqui para o meu ranking, quando é que eu consegui trazer 20% dos documentos relevantes? Quando é que eu consegui achar um primeiro documento relevante? Se eu olhar aqui, o primeiro documento, ele é relevante. Tá? Então, eu trouxe 20% dos documentos relevantes. Para trazer 20% dos documentos relevantes, eu precisei olhar só a primeira posição do ranking. A precisão, então, era olhando, na primeira posição é 100%. Quando eu olhei a primeira posição, eu consegui trazer 20% dos documentos relevantes. Tranquilo? Para trazer 40% dos documentos relevantes, que aí é trazer 2. Né? O que eu faço? Eu tive que ir até a terceira posição, porque o 22 não era relevante, mas o 72 é. Então, para alcançar 40% de revocação, recuperar 40% dos documentos relevantes, a minha precisão olhando na terceira posição são 2 documentos relevantes em 3 retornados. Então, 66. Tranquilo? Com isso, olhando para cada posição, até trazer tudo, eu gero um gráfico tipo esse. Tá? Com 20% de revocação, a minha precisão é 100%. Com 40% de revocação, cerca de 66%, e aí vai caindo. Tá? Então, eu consegui recuperar todos os documentos. Para recuperar todos os documentos relevantes que eu tinha na minha base, eu tive uma precisão de mais ou menos 37%. Beleza? Tranquilo? E aí, o que eu vou fazer? Eu gero um gráfico desse para uma determinada consulta. O outro sistema para comparar, eu vou gerar um outro gráfico. Se esse gráfico trouxer níveis de precisão maiores para os mesmos níveis de revocação, significa que esse ranking gerado por esse segundo algoritmo é um ranking melhor. Beleza? Então é isso. Só que existe um problema. Normalmente eu não vou avaliar um algoritmo com base em uma consulta. Eu quero que ele seja bom para responder várias consultas. Tá? O problema com isso é que para diferentes consultas eu tenho diferentes números de documentos relevantes. Então, por exemplo, outra consulta poderia ter 7. O que acontece com isso? Isso muda os meus níveis de relevância. Agora eu não posso usar mais 20, 40, porque em 7 é mais ou menos 13% para pegar o primeiro. Então, se eu montar um gráfico que sumarize várias consultas, é meio complicado, porque eu não tenho os mesmos pontos de comparação. Todo mundo enxerga isso, né? Então, o que eu tenho que fazer é, basicamente, uma interpolação de curvas. Tá? E aí tem uma fórmula de como fazer a interpolação de curvas aqui. Você considera o máximo até um determinado ponto, mas isso não vou entrar em detalhes não, que aí já vai além do que a gente está querendo. Tranquilo? Mas no final eu vou ter um gráfico, sim, que vai sumarizar todas as consultas interpoladas, o gráfico de todas as consultas interpoladas, e eu vou ter o mesmo para o outro algoritmo, para as mesmas consultas, aquele que tiver maiores valores aqui, tiver acima, normalmente vai ser o melhor algoritmo. Beleza? Outra coisa, pode ser casos em que o algoritmo não consiga recuperar todos os documentos relevantes. Tá? Quando isso acontece, você vai ter um negócio desse. Tá? Por exemplo, o último documento relevante que eu peguei foi com 80% de revocação. Então, o máximo de revocação que eu consegui foi 80%. No caso aqui, a precisão vai chegar a 0, porque eu não consegui trazer o resto. É só uma convenção para como é que eu monto esse gráfico. Uma observação, esqueci de falar. Normalmente, seu objetivo você não consegue, ao mesmo tempo, maximizar ambas as métricas ao mesmo tempo. Por quê? O que você quer fazer? Para aumentar sua precisão, você quer trazer o máximo de coisas boas no começo. Tá? Só que para trazer... se você aumenta muito a sua precisão, normalmente, para maximizar isso, você não consegue trazer tudo que era bom. Na hora que você começa a trazer mais coisas para aumentar a revocação, você vai começar a colocar lixo. E aí a precisão vai começar a diminuir.
Então existe justamente essa dicotomia. Se eu tento maximizar a precisão, eu tento a trazer pouca coisa, só coisa boa no começo. Se aí eu passo a tentar trazer mais coisa boa, existe muita chance de eu trazer lixo. E aí vai corromper a minha precisão. Então existe uma dicotomia em relação a isso. Bom, existem outras formas, outras medidas para você ter um único valor, em vez de você tentar... Normalmente, as curvas de precisão e revocação, elas eram muito utilizadas até uns 10 anos atrás. Nos últimos 10 anos, houve muito avanço nessa parte de métricas de avaliação. Tá? Então, hoje em dia, se você pega a maioria dos artigos publicados nas principais conferências, CIGIAR, CAQM, elas usam duas métricas principais, uma que eu vou falar agora. Tá? E o que essas métricas consideram? Elas consideram não apenas a capacidade de você retornar coisas boas, e várias delas, mas também a posição em que você retorna. Então, você pode ter dois rankings, por exemplo, que tem a mesma precisão em 10. Então, pega os 10 primeiros documentos. Nesses 10 primeiros documentos, eu tenho uma precisão de 50%. Então, eu trouxe, esses dois algoritmos têm precisão de 50%. Eu trouxe 5 documentos relevantes aqui e 5 aqui. Só que esse primeiro algoritmo, ele trouxe os 5 relevantes das 5 primeiras posições. E esse segundo nas 5 últimas posições. Esse aqui é melhor. Tá? Essas métricas que eu falei, elas não levam em consideração esse tipo de coisa. Concordo? Tranquilo? Então, as métricas hoje em dia mais usadas para você avaliar algoritmos de RI é chamada MAP e a NDCG, que justamente levam em consideração não apenas, ao mesmo tempo, a precisão e a revocação, mas também a capacidade de você trazer antes, no topo do ranking, coisas melhores. Tá? Eu vou dar um exemplo só do MAP. Como é que o MAP funciona? O MAP, que é Mean Average Precision, ele faz uma média da Average Precision para várias consultas. Como é que a Average Precision ela é calculada? Basicamente, ela olha para cada posição do ranking, posição 1, ela calcula a precisão naquela posição. Ela vai contar a precisão naquela posição se o documento que está naquela posição é relevante ou não. Se o documento daquela posição não for relevante, aquela precisão não é contada. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Essa aqui, que a gente já discutiu um pouquinho. Como é que a Average Precision é calculada para essa consulta? Eu vou olhar a posição nas 5 posições do ranking. Tá? As 5 primeiras posições. Então, na primeira posição, o que eu faço? Eu olho, calculo a precisão em 1. Então, o primeiro resultado é relevante ou não, aqui, no ranking, ele é. Então, a precisão em 1 é 100%. O primeiro documento é coisa. Então, eu somo aquele somatório. Vou olhar agora a segunda posição. Segunda posição, o documento 22 não é relevante. Então, na posição 2, a precisão é o quê? Meio. Concorda? Só que esse documento não é relevante. Então, esse meio não é contado. Eu não computo esse score no meu valor final. Eu estou perdendo ponto. Porque eu deixei de trazer uma coisa boa naquela posição. Viu? Vou olhar na posição 3. Posição 3, qual é a precisão? 2 documentos relevantes em 3. Precisão de 0,66. O documento naquela posição relevante, eu somo 0,66, aquela minha formulazinha. Eu tenho agora 1,66. Para todos os documentos relevantes aqui, até N, eu divido por N. Então, se eu tivesse naquele caso, eu dividiria até 5. Tá? Quando é que eu tenho o melhor valor possível? Quando eu trago todos os documentos relevantes em todas as posições, quando eu trago todos os documentos relevantes em todas as primeiras posições do ranking. E aí esse negócio aqui chega no negócio próximo de 1. Beleza? Tranquilo? Então, essa fórmula, ela mistura ao mesmo tempo precisão, revocação e considera a posição dos documentos retornados. Beleza? Então, MAP, e aí o que eu faço? Se é para uma consulta, eu faço isso para todas as consultas, faço a média para todas as consultas e tenho um valor médio da performance do sistema para todas as consultas. Comparo um MAP com o outro e vejo que é melhor. Tranquilo? Só que existe um ponto. Isso tudo é uma média de médias. Então, se é que eu estou comparando médias, eu preciso saber, você calcula o intervalo de confiança. Preciso saber se o intervalo de confiança não se sobrepõe para saber se as médias são realmente diferentes. Então, tem que fazer teste estatístico, em alguns casos, como o intervalo, ele é difícil você ver, se tem um pedacinho sobrepondo um sobre o outro. Fica difícil você ver se realmente, quer dizer, o ponto central da média não passou um do outro, então você tem que usar um teste estatístico, tipo teste T, ou teste de Wilcoxon. Tudo isso. Se você não fizer, o seu paper vai levar bomba. Eu estou avisando. Tranquilo?
Então, para todas as coisas, você tem que fazer testes estatísticos de validade dos resultados. E se o seu resultado, mostra que os resultados não são estatisticamente significativos, não significa que nenhum é melhor do que o outro. Você, simplesmente, na amostra que você tinha, você não conseguiu distinguir os dois algoritmos. É simplesmente isso que você pode falar. Bom, então, para a gente acabar esse primeiro módulo, como eu falei, há muita teoria por trás, tem muita coisa no assunto. Tem um livro enorme que está circulando aí com... O que eu falei não é nem umas 20 páginas do livro. Tem muita coisa para fazer. A gente vai continuar aprendendo, obviamente. Vamos falar agora, daqui a pouco, de classificação de texto e algoritmo de aprendizado de máquina para isso. Mas, como dá para ver, tem muita teoria também, muita coisa também a ser feita. Por isso que é divertido. Tem muita pesquisa nessa área. Tá? O principal livro é esse aí que está circulando, tá? Segunda edição. Principais conferências para quem quer publicar: CMCHIA, WWW Conference, CAQM. Principais jornais TOEIS, tem outros jornais periódicos importantes. Então agora a gente dá uma paradinha